closed doors, no walls. Holy mackerels, this is unbelievable. We may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. Understand emotion, feelings, memories. Imagine a world where we are represented the way we want to be. In the future, it just feels like long distance won't be so distant. There's a big future. Where do you want to go? And we're just getting started. Appreciate the past, utilize the present, but don't be afraid to create the future. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana do Figueiro. Não esqueça de se inscrever, ver se o seu sininho está ativo. Meta é a peça que faltava do quebra-cabeça do grande reset. A internet, como conhecemos, irá desaparecer e será alterada por uma grande ilusão combinada com criptomoeda, blockchain, tatuagem quântica, transhumanismo e Ethereum. Mark Zuckerberg lançou seu primeiro comercial com o novo nome Meta, chamado O Futuro Será para Todos Nós, e nele é revelado um futuro sinistro e distópico feito de realidade aumentada e virtual em que você se insere. Uma vez dentro, as imagens ganham vida e sua habilidade de discernir entre o que é real e o que não é gradualmente começa a desaparecer. Embora a Meta seja uma criação do Facebook, a Metaverso não é muito maior e abrangente do que qualquer pessoa ou empresa. Não importa o quão grande poderia vir com. Neste novo mundo de meta e de metaverso existe a capacidade de comprar e vender, possibilitada pela criptomoeda em uma plataforma de algo chamado Ethereum. Tudo isso será conectado por blockchain. Sou um pouco assustador, não é? Como se estivesse vivendo um filme de ficção científica, mas não é. É um cumprimento da profecia bíblica. Metaverso, a aproximação do transhumanismo e de um mundo real em prol do grande reset mundial. Zuckerberg e Jared juntos para enganar a humanidade. Enquanto a CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, agora aposta tudo no futuro do metaverso, a convergência de realidade física aumentada e virtual em um espaço online compartilhado. Em Madrid foi realizada a Conferência Transvision 2021 com os pesos pesados do Vale do Silício da agenda transhumanista mundial. Nos últimos meses estão sendo lançados de formas mais aceleradas as bases intelectuais e tecnomísticas para uma nova ordem social totalmente digitalizada. Aquilo que está sendo chamada de quarta revolução industrial, paradigma global de transformação total adotada pela Microsoft, Alibaba, Sony, General Motors, Mozilla, Salesforce, entre muitos outros, no contexto do grande reset global anunciado pelo Fórum Econômico Mundial. O que tudo isso representa? Não precisa ser muito escritor distópico como George Orwell. O metaverso seria o próximo estágio do desenvolvimento da internet, no momento as pessoas interagem umas com as outras, online, acessando sites como plataformas de mídia social ou usando aplicativos de mensagens. A tecnologia silício desenvolve conceitos quase religiosos, como de uma singularidade, a crença de que em um dado momento a curva de evolução ficaria tão vertical que ultrapassaria o limite do próprio gráfico. As máquinas ficariam tão inteligentes pelo acúmulo de dados que superariam as capacidades humanas. No caso aqui ele está falando que é como se a mente humana fosse para uma máquina. Assim o ser humano se tornaria imortal.
Porque aí, se você morresse, a sua mente de uma máquina. É quase, por isso está falando que é místico, é uma coisa religiosa. No detalhe do New York Times, os transhumanistas sustentam que a condição humana é ignorância, solidão, tristeza, doença, velhice e morte para ser transcendida por meio de dispositivos tecnológicos. Superar os parâmetros básicos de condição humana: finitude, contingência, mortalidade, corporalidade, animalidade, intimação e limitação existencial. Claro que essa agenda tecnomística vem empacotada pelo otimista discurso comercial empreendedor de Mark Zuckerberg sobre as futuras formas de relacionamento no metaverso. Zuckerberg tem a convicção de que o metaverso dará uma sensação de presença mais natural na maneira como fomos feitos para agir. Zuckerberg acredita num destino manifesto técnico-gnóstico. Está nas entrelinhas do discurso do CEO de que toda evolução humana aguardou por isso, superar as limitações corporais, orgânicas, espaciais e intemporais. No eu decorporificado. Nessa simples frase estão cristalizadas todas as tecno-utopias seminais de William Gibson e Robert Jackson, de 40 anos atrás, e Jared Kushner, com seus 40 anos, foi um dos que mais se beneficiou da pandemia e com certeza se beneficiará do metaverso. Assim eles estão falando que ele está incluído nesse universo aí. Esse metaverso fala de transhumanismo, de uma religião, mais do que uma religião, porque você estaria livre de todos os seus problemas, que você entraria no universo que você ia querer estar, vivendo uma vida que você gostaria de estar, embora seja uma ilusão, e fora que eles querem deixar você imortal. Eles estão querendo passar a sua mente, o seu cérebro, por uma máquina, assim você nunca morreria. O poder da vigilância digital para criar pontuações de estilo de crédito social. Os advogados da patente e marcas Dr. Gail Eddy recentemente aprovaram uma patente nos Estados Unidos para uma tecnologia que visa vigiar as pessoas por meio de sua atividade digital, dando-lhes uma pontuação que define o nível potencial de atividade e superespalhamento de cada indivíduo. Em seguida, vacina as pessoas com base nessa pontuação. Nós estamos sendo monitorados de todas as formas e não tem como você fugir. Bill Gates adverte sobre a chegada da pandemia bioterrorista se os governos não cumprirem. O bilionário globalista Bill Gates exortou os líderes mundiais a se prepararem para um ataque bioterrorista iminente que resultará em uma pandemia muito mais mortal do que a de Covid. Aparecendo em uma entrevista de Policy Exchange com o presidente do Comitê de Saúde, na quarta-feira, Gates pediu a criação de um novo órgão da Organização Mundial de Saúde. Durante a entrevista, Gates exigiu que dezenas de bilhões de dólares fossem injetados no financiamento de uma força-tarefa pandêmica da OMS. O relatório do Infowars.com, o bilionário globalista argumentou que porque ele previu que o mundo não estaria preparado para a atual pandemia, em uma palestra de 2015, a humanidade deveria prestar atenção em seus novos avisos. Gates elogiou a Austrália e Nova Zelândia por sua gestão competente durante a pandemia. Esses dois países adotaram algumas das medidas de bloqueio mais draconianas do mundo. Quando se trata de financiar a próxima onda de preparação para uma pandemia, Gates convocou os Estados Unidos e o Reino Unido para serem principais financiadores. Levará provavelmente 1 bilhão por ano para uma força-tarefa pandêmica no nível da OMS, que está fazendo a vigilância e realmente fazendo o que eu chamo de jogos de germes. Jogos de germes. Os jogos germinativos que ele descreve envolvem situações hipotéticas, como que se um bioterrorista trouxesse a varíola para 10 aeroportos. Existem epidemias de origem natural e epidemias causadas por bioterrorismo que podem até ser piores do que a vivemos hoje. Gates pediu mais fábricas para produzir a picadinha mais barata
erradicando gripe e outras doenças. Ele disse sarcasticamente que trilhões de dólares, milhões de vidas perdidas durante a pandemia deveria ser suficiente para convencer as nações a gastar em preparação da pandemia. O fundador da Microsoft não é a única pessoa preocupada com o retorno da varíola via bioterroristas. De acordo com o site, embora a Organização Mundial de Saúde declarasse a varíola uma doença infecciosa, contagiosa e às vezes fatal, erradicada em 80, há uma longa preocupação de que o vírus que causa a varíola, o vírus da varíola, possa ser usado como arma biológica. Provavelmente, ela já está sendo. O Papa chama Abbas de anjo da paz e o Vaticano pede esforços mais energéticos do mundo para alcançar a solução de 2 estados. O Abbas é o anjo da paz. Então, o Papa Francisco está intensamente comprometido com a fusão das religiões, contra as mudanças climáticas. Agora a gente sabe que as religiões foi colocada também na COP26. Ele também lançou um plano de 7 anos para a questão do clima, para paz climática por 7 anos no mundo. E agora ele está entrando nessa questão da paz mundial ali com Abbas, para a formação de 2 estados. Engraçado ele chamar uma pessoa de anjo da paz como Abbas. Na quinta-feira, Abbas será uma audiência privada com o Papa Francisco e se reuniu com autoridades do Vaticano, enfatizando a importância de retornar como pai de paz com Israel. Abbas e o Papa se conhecem bem desde 2013 e têm um bom relacionamento e agora se conhecem bem. O encontro de quinta-feira foi o 6º encontro privado entre os dois e aconteceu com a ajuda de um intérprete na biblioteca particular do Papa no Palácio Apostólico do Vaticano. Os dois falaram por 50 minutos. A duração da audiência indica que os dois estavam conversando em profundidade sobre o estado atual do conflito israelense e palestino de 73 anos. Então você vê que o Papa começa a ser bem articulador em questão da paz agora entre os palestinos. O comunicado também disse que durante as conversas de Abbas no Vaticano, ambos os lados reconhece a necessidade de promover a fraternidade humana e a coexistência pacífica entre as diferentes religiosas. Isso certamente foi dito em relação ao último grande conflito entre Israel e os palestinos em maio. Então é isso. Que Deus abençoe vocês.